Então, desse ocorrido aí, passou um tempo, né? Fui tendo algumas crises, mas até então, né, eu não sabia direito o que que era. E assim, teve um dia que eu passei mal e fui parar na unidade de pronto atendimento, né, numa UPA, aqui próximo de casa. E pela primeira vez, né, no ano passado, eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, né, como muitas pessoas conhecem, né, que é uma das classificações aí de ansiedade. E disso, gente, eu fui buscando, sabe, melhorias, eu fui buscando aí métodos dentro da terapia holística. E assim, nesse tempo eu não tinha plano de saúde, então eu tinha que me tratar no SUS mesmo, né? E assim, a gente sabe que é um pouquinho complicado, né? E assim, o SUS sofre com essa questão de falta de médicos, especialistas e tudo mais, né? E assim, no meu trabalho, né? No antigo trabalho, que eu vou falar pra vocês, né? Depois do que aconteceu, basicamente, tá? Assim, aconteceram outras situações em que eu fui submetida a ter que assumir, né? Me comprometer a assumir uma coisa que não era da minha competência, digamos, ali no meu trabalho, né? E assim, eu sofri ali, gente, digamos, de certa forma, tá? Um assédio moral, eu sofri ali muita pressão, muita tensão. Eu fiz coisas ali que, assim, fora do meu horário de trabalho, eu tinha que estar à disposição de algumas coisas e assim, sem ganhar nada mais pra isso, né? Então, assim, mas houveram algumas situações de muito estresse, tá? Eu não vou me aprofundar aqui porque, né, eu não posso muito adentrar sobre isso. E também não vem ao caso, tá? Porque eu só quero explicar basicamente aqui pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Do que tá acontecendo comigo hoje, né? Então, para isso, a gente tem que recapitular um pouquinho. Então, assim, aconteceram muitas situações de tensão, tá? Numa fase aí no meu trabalho. E nisso, né, foi gerando mais estresse ainda, gente. Essas crises de ansiedade foram se intensificando. Foram se intensificando, até que teve dias que eu não consegui chegar no meu trabalho, né? Porque eu passei mal no caminho indo trabalhar, né? Uniformizada, com a minha mochilinha ali, e assim, eu passei mal. Tive uma queda de pressão, uma falta de ar, taquicardia, as mãos suando frio, uma sudorese, assim, que eu não conseguia controlar, sabe? Eu suava, gente. Parecia que tava minando água, sabe? E assim, uma tontura, e me deu uma queda de pressão. Minha vista escureceu e eu tive a sensação de desmaio. Eu acho que uma dessas vezes eu nem sei se eu cheguei a desmaiar mesmo, porque eu meio que tava quase apagando, né? E no meio do caminho só deu tempo de mandar uma mensagem rapidinho ali no celular pro meu pai, falando que eu não tava legal, né? E ele foi, né, ao meu encontro ali e me levou no hospital, tá? E lá eu tive que tomar sedativo, eu tive que tomar uma medicação forte. E mais uma vez, né, o médico falou, foi um ataque, uma crise mesmo de ansiedade que eu tive muito forte, né? Só de estar indo ao meu trabalho, né? De pensar em chegar naquele local, de ter que resolver várias situações, em confrontar algumas pessoas, né? Que estavam causando um pouquinho de problema. Então, assim, gente, só de pensar nisso tudo, a minha mente já foi, sabe? Se antecipando de problemas que talvez nem teria naquele dia, talvez fosse um turno tranquilo de trabalho, mas a mente já foi condicionada a ir resolver problema, a resolver, sabe, tudo o que possivelmente poderia acontecer. E assim, gente, é uma coisa muito louca. Nossa mente, ela já antecipa a preocupação, já antecipa tudo que pode acontecer lá, né, na frente, no futuro. Só que, como eu falei, nem tudo às vezes vai ser daquele jeito, né? Mas eu comecei a ter essas crises de ansiedade, sério mesmo.
E assim, aí eu precisei de levar alguns atestados, porque realmente eu tomei sedativo forte, não conseguia ir trabalhar, sabe? E assim, gente, as coisas foram piorando, né? E dessas crises de ansiedade, né, que foram gerando esses sintomas já físicos, foram gerando outros problemas, tá? Depois disso, as crises de ansiedade só foram piorando, piorando, e chegou num ponto que assim, começou a sobrecarregar muito nas minhas costas, na minha coluna, comecei a sentir um peso muito forte, sabe? Aqui na minha coluna. E assim, eu comecei a ter problemas também no meu fluxo menstrual, né? Que eu comecei a ter hemorragia. Gente, eu cheguei no primeiro mês, eu cheguei a ficar 43 dias tendo hemorragia. Então as mulheres aí, sabe, me entendem que, gente, 43 dias naquele fluxo intenso, sabe? Intenso mesmo, tá? Não preciso expor muitas coisas aqui, né? Mas eu acho que vocês vão me entender, né? E assim, começaram a sair com coágulos, sabe? Com uma sujeira bem. Que eu fiquei impressionada, que nunca aconteceu isso na minha vida, sabe? E também eu comecei a ter alguns sintomas muito ruins, cólicas intensas, fraqueza, tontura mais forte ainda, dores e mais dores, gente. E tinha hora que eu não sabia de onde que tava vindo a dor, sabe? Se era por conta, né, desse fluxo, né, que tava no meu baixo ventre, né, ou da coluna, aqui na lombar, bem aqui na base, sabe, que dói muito. Então, assim, aí eu tive que fazer um plano de saúde particular, né, eu tive que fazer pra mim me tratar. Só que, na verdade, gente, não, na verdade, minto, tá? Quando eu fiz o plano de saúde, eu ainda não tinha descoberto esses problemas todos. Eu sabia, assim, um pouquinho da crise de ansiedade, mas, né, eu não sabia desses problemas. Isso foi desencadeando depois que eu já tinha feito o plano de saúde, tá? Porque o plano de saúde, na verdade, eu fiz pra fazer exames de rotina, né? A minha intenção, gente, era o quê? Contratar um plano de saúde e fazer alguns exames dali, um check-upzinho só para exames de rotina e pronto, sabe? Porque pelo SUS eu não tava conseguindo, tá? Mas não era nada de exame específico, nada. Depois que eu fiz o plano, que sim, que aí foi desencadeando. A ansiedade, ela foi, digamos, meio que desencadeando outras coisas, né? Mas até então, a crise de ansiedade, ela também, eu tava conseguindo meio que controlar, então também não era um grande problema, né? E depois que eu fiz o plano de saúde, com praticamente um mês ali, começou a desencadear um monte de coisa, né? Então foi lá por setembro, mais ou menos, que começaram a desencadear as coisas, né? Final de agosto, setembro. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo, tá? Para que vocês entendam. E vários sintomas, gente. Muitos, muitos, muitos sintomas, assim, de mal-estar, sabe? Muito forte. Aí eu fui passando nos médicos, o médico foi me passando encaminhamento para outro especialista, e para outro, e para outro, e para outro. Tá, pois bem. Passei com um médico clínico, né? Ele é muito legal ali no convênio, né? Ele é um médico muito bom. E ele desconfiou, né, dessa minha dor nas costas. Porque ele falou, pode não ser um problema só de coluna ortopédico, mas até então ele não quis me falar o que era. Ele me passou alguns exames e eu fiz. E pasmem, gente, uma coisa também que eu descobri que eu tenho, né, que eu nunca soube que eu tinha na minha vida, porque eu nunca tive problema de vesícula, tá? Eu descobri que eu tô com múltiplos cálculos da vesícula biliar. E essas cólicas intensas, tem hora que junta tudo. Junta a questão da vesícula, né? Com a questão do fluxo menstrual, com a coluna, junta tudo, gente, num pacote só. Imagina que nessa região abdominal e nessa parte, assim, do cinturão aqui embaixo, sabe? Na região da barriga mesmo, assim, sabe? Dói demais. Muito, 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 gente. Eu sentia cólicas cada vez mais intensas, né? Indo